Era uma manhã de outubro, quando o telefone tocou no escritório de Leonardo, em Goiânia. O sol entrava pelas janelas de vidro, iluminando os discos de ouro pendurados nas paredes de madeira rústica. Leonardo estava revisando algumas composições novas, quando Rodrigo, seu empresário há mais de 10 anos, ligou com uma proposta inusitada. Léo, acabei de receber um convite interessante. Você conhece a Fazenda Vista Alegre, lá em Pirenópolis? Leonardo pausou a caneta sobre o papel pautado. Conheço sim. É uma das fazendas mais tradicionais da região. Por quê? Eles estão organizando um festival beneficente para arrecadar fundos para o hospital da cidade. Vai ter vários artistas, comida típica, leilão de gado. O pessoal quer você lá. Leonardo sorriu. Eventos beneficentes sempre despertavam seu interesse. Desde que começou na carreira, fazia questão de participar de causas sociais, especialmente aquelas ligadas à sua terra natal. Quando é? Sábado que vem. Mas tem um detalhe meio estranho, Léo. Que tipo de detalhe? Rodrigo hesitou do outro lado da linha. Eles não querem você como atração principal. Estão oferecendo uma participação pequena, tipo 15 minutos no meio do evento. Disseram que sua carreira já passou do auge e que você seria mais uma lembrança nostálgica para o público. Leonardo sentiu uma pontada no peito. Aos 56 anos, ele sabia que não estava mais no topo das paradas como nas décadas de 80 e 90. Mas continuava fazendo shows lotados pelo Brasil inteiro, gravando álbuns e mantendo uma base de fãs fiel. E qual foi sua resposta? Perguntou, tentando manter a voz calma. Eu disse que ia consultar você primeiro. Sinceramente, Léo, acho que é falta de respeito. Você é uma lenda da música sertaneja. Esse povo não conhece sua história. Leonardo se levantou e caminhou até a janela. Do escritório, podia ver o movimento da cidade, as pessoas indo e vindo em suas vidas corridas. Pensou nos primeiros anos de carreira, quando ele e Leandro percorriam o interior do Brasil em uma Kombi velha, cantando em festas de peão e rodeios pequenos. Rodrigo aceita o convite. Como assim? Léo, você não precisa disso. Você tem shows marcados em estádios daqui a algumas semanas. Aceita. Mas com uma condição. Qual? Leonardo sorriu, uma determinação familiar crescendo em seu peito. Diz para eles que eu vou, mas que quero tocar as músicas que eu escolher. E que, se eles realmente acreditam que eu estou esquecido, então não vai fazer diferença mesmo, né? Naquela tarde, Leonardo ligou para sua filha Leandra, que morava em São Paulo e trabalhava como produtora musical. Pai, você tem certeza disso? Esse tipo de gente que te subestima não merece sua atenção. Leonardo estava em seu estúdio caseiro, dedilhando uma viola. O som suave ecoava pelo ambiente aconchegante, decorado com fotos de família e lembranças de décadas de carreira. Filha, sabe o que seu avô me ensinou quando eu era menino? O quê? Que a gente não canta para convencer os outros de quem somos. A gente canta porque é quem somos. E às vezes, as pessoas precisam ser lembradas disso. Leandra riu do outro lado da linha. Papai, você está planejando algo, não está? Digamos que estou pensando em dar uma aula de música sertaneja para essa turminha. Nos dias seguintes, Leonardo se preparou de forma diferente para este show. Em vez de simplesmente escolher seus sucessos mais conhecidos, ele decidiu contar uma história através das músicas. Queria mostrar não apenas suas canções, mas a evolução da música sertaneja e sua própria jornada artística. Na quinta-feira, 2 dias antes do evento, ele recebeu uma ligação de Marcelo, um dos organizadores da festa na fazenda. Leonardo, é o Marcelo aqui da Vista Alegre. Tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Como estão os preparativos? Olha, está tudo caminhando bem. Só queria confirmar algumas coisas com você. Sua apresentação vai ser às 4 da tarde, entre o leilão e o show do Gustavo Lima. São 15 minutos, tá bom?
Leonardo percebeu o tom condescendente na voz do rapaz. Era como se estivesse fazendo um favor ao incluí-lo na programação. Perfeito, Marcelo. 15 minutos é mais do que suficiente. Ótimo. E Leonardo, sem querer ser chato, mas você poderia tocar aqueles sucessos mais antigos. Sabe como é? O pessoal gosta das músicas que marcaram época. Pode deixar comigo. Vou tocar músicas que marcaram época mesmo. Após desligar, Leonardo ficou alguns minutos em silêncio. Leandra, que estava visitando os pais, notou a expressão pensativa no rosto do pai. O que foi, pai? Leandra, você acha que eu estou mesmo esquecido? A filha se aproximou e se sentou ao lado do pai no sofá. Pai, você lotou o Allianz Parque em São Paulo mês passado. Seus álbuns ainda vendem, suas músicas ainda tocam nas rádios. Você tem fãs de 3 gerações diferentes. Se isso é estar esquecido, eu quero estar esquecida também. Leonardo abraçou a filha. Obrigado, minha filha. Às vezes a gente precisa ouvir isso. Pai, posso te dar uma sugestão? Claro. Leva sua viola, aquela que o vovô te deu. Leonardo olhou para o instrumento que descansava no canto do estúdio. Era uma viola caipira que havia pertencido ao seu pai, um homem simples do interior que havia plantado nele o amor pela música sertaneja de raiz. Por quê? Porque quando você toca com ela, não tem como ninguém duvidar de quem você é. Na sexta-feira, véspera do evento, Leonardo passou o dia ensaiando. Não com sua banda completa, mas sozinho, com sua viola. Queria que sua apresentação fosse íntima, verdadeira, despojada de qualquer artifício que pudesse distrair da essência da música. Mônica, sua esposa, o observava da porta do estúdio. Há quanto tempo você não ensaia assim? Perguntou ela. Como assim? Sozinho, só você e a viola, igual quando a gente se conheceu. Leonardo parou de tocar e olhou para a mulher com quem dividia a vida há mais de 20 anos. Sabe de uma coisa, Mônica? Faz muito tempo mesmo. Talvez esses meninos da fazenda estejam me fazendo um favor sem saber. Como assim? Eles estão me obrigando a lembrar por que eu comecei a cantar. Não foi para ser famoso ou para encher estádio. Foi porque eu tinha algo para dizer, uma história para contar. Naquela noite, Leonardo mal conseguiu dormir. Não por nervosismo, mas por uma energia diferente que há tempos não sentia. Era como se estivesse voltando às origens, aquele garoto do interior que sonhava em levar a música sertaneja para o mundo inteiro. Na manhã de sábado, enquanto se preparava para ir para Pirenópolis, Leonardo olhou no espelho. Vestiu uma camisa xadrez simples, jeans desbotado e sua bota de couro favorita. Nada de paetês ou roupas chamativas. Queria estar confortável, autêntico. Pronto? Perguntou Mônica. Mais do que nunca, respondeu Leonardo, pegando sua viola. Hoje eles vão lembrar por que a música sertaneja existe. Enquanto dirigia pela estrada que levava a Pirenópolis, Leonardo cantarolava baixinho uma música que seu pai costumava tocar. O cerrado se estendia dos 2 lados da pista, e o cheiro da terra e da vegetação nativa enchiam o carro. Ele não fazia ideia de que aqueles 15 minutos que os organizadores haviam destinado a ele se tornariam um dos momentos mais marcantes de sua carreira, e que a filmagem amadora feita por um fã presente no evento se tornaria viral, lembrando ao mundo inteiro porque Leonardo era considerado um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. A Fazenda Vista Alegre estava à sua frente, e com ela a oportunidade de provar que algumas coisas nunca são esquecidas, apenas aguardam o momento certo para brilhar novamente. O portão da Fazenda Vista Alegre estava enfeitado com bandeirolas coloridas e um grande banner anunciando o Festival Beneficente do Cerrado. Leonardo estacionou sua caminhonete simples entre carros importados e picapes luxuosas. Ao sair do veículo, ele pode ouvir o som de música sertaneja moderna ecoando dos alto-falantes espalhados pela propriedade. A fazenda era impressionante. Casarões coloniais se misturavam com estruturas modernas,
Currais bem cuidados se estendiam até onde a vista alcançava, e uma arena com arquibancadas havia sido montada especialmente para o evento. Centenas de pessoas já circulavam pelo local. Fazendeiros de chapéu e botas caras, famílias da alta sociedade goiana, jovens influenciadores digitais. Leonardo caminhou em direção à área dos artistas, carregando apenas sua viola numa capa de couro surrada. Alguns olhares curiosos o seguiram, mas a maioria das pessoas não o reconheceu imediatamente. Leonardo, uma voz familiar o chamou. Era Gustavo Lima, que ensaiava com sua banda numa tenda montada nos fundos da propriedade. O cantor mais jovem se aproximou com um sorriso largo. Gustavo, como você está, meu filho? Tudo certo, Leonardo. Que honra estar no mesmo evento que você. Quando eu soube que você ia estar aqui, fiquei muito feliz. Leonardo sorriu. Gustavo sempre demonstrara respeito pelos veteranos da música sertaneja, algo que nem todos os artistas da nova geração faziam. Obrigado, Gustavo. Vai ser um prazer dividir o palco com você. Leonardo, posso fazer uma pergunta? Por que você aceitou esse convite? Pelo que eu soube, eles te ofereceram apenas 15 minutos. Leonardo deu uma risada. Gustavo, você sabe quantas músicas dá para tocar em 15 minutos? 3, no máximo 4. Exatamente. E às vezes 3 músicas bem escolhidas dizem mais do que um show de 2 horas. Gustavo ficou intrigado com a resposta, mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Marcelo, um dos organizadores, se aproximou. Leonardo, que bom que chegou. Seja bem-vindo à Vista Alegre. Marcelo era um homem de aproximadamente 35 anos, filho do dono da fazenda, vestindo roupas caras de rodeio e falando com aquele sotaque forçado que algumas pessoas da elite rural adotavam. Obrigado, Marcelo. Lugar lindo vocês têm aqui. Pois é, a fazenda está na família há 3 gerações. Meu bisavô desbravou essas terras no início do século passado. Leonardo acenou respeitosamente, mas percebeu o tom de superioridade na voz do rapaz. Bom, Leonardo, sobre sua apresentação, você trouxe playback, né? Aqui a gente tem um sistema de som profissional, não precisa se preocupar. Na verdade, Marcelo, vou tocar apenas com minha viola. Não preciso de playback. Marcelo franziu o senho. Só a viola? Mas isso não vai ficar meio simples demais? Às vezes, Marcelo, o simples é mais poderoso que o complicado. Tá, se você tem certeza. Só espero que o público não fique entediado. Você sabe, né? O pessoal hoje em dia está acostumado com outro tipo de show. Gustavo, que estava ouvindo a conversa, interveio. Marcelo, você já viu Leonardo tocando só com a viola? Não, nunca vi. Então você está em falta. Leonardo com uma viola vale por uma orquestra inteira. Marcelo deu um sorriso condescendente. Bom, vamos ver, né? Leonardo, sua apresentação vai ser às 4, logo depois do leilão de gado. O pessoal vai estar bem animado. Enquanto se afastavam, Gustavo comentou baixinho. Leonardo, esse cara não faz ideia de com quem está falando. Não tem problema, Gustavo. Às vezes as pessoas precisam ser lembradas de algumas coisas. Leonardo passou a manhã observando o evento. Era bem organizado, com barracas de comida típica, exposição de cavalos, competições de laço e um ambiente genuinamente festivo. As pessoas pareciam estar se divertindo, mas havia algo artificial no ar, como se fosse mais uma encenação do que uma celebração autêntica da cultura sertaneja. Por volta do meio-dia, ele decidiu almoçar numa das barracas. Enquanto comia um prato de galinhada com pequi, ouviu uma conversa na mesa ao lado que o fez prestar atenção. Gente, vocês viram que o Leonardo vai cantar aqui hoje? Disse uma mulher de aproximadamente 50 anos. Sério? O Leonardo da dupla com o Leandro? Respondeu o marido. Esse mesmo. Mas disseram que são só 15 minutinhos, meio que para matar a saudade, né? Coitado. Depois que o Leandro morreu, ele meio que sumiu do mapa. Não é que sumiu, interferiu uma jovem na mesa. Ele continua fazendo show, continua gravando. É que a mídia só dá espaço para os mais novos. É, mas convenhamos, disse o primeiro homem.
A época de ouro dele já passou. Hoje o sucesso é outro estilo. Leonardo continuou comendo tranquilamente, mas cada palavra ecoava em sua mente. Não estava ofendido, estava motivado. Aquela conversa confirmou exatamente o que ele suspeitava. As pessoas haviam esquecido não dele, mas do que ele representava. Às 2 da tarde, começou o leilão de gado. Leonardo assistiu de longe, impressionado com os valores que estavam sendo arrecadados. Bois reprodutores sendo vendidos por centenas de milhares de reais. Uma movimentação financeira impressionante em nome da caridade. Impressionante, né? Disse uma voz atrás dele. Leonardo se virou e viu um senhor de cabelos grisalhos, com traços típicos do homem do campo. Mãos calejadas, olhar firme, postura altiva. Muito impressionante. E é tudo para o hospital? Todo o lucro vai para o hospital. Sim. Meu nome é Joaquim. Eu sou um dos pecuaristas da região. Leonardo, prazer em conhecê-lo. Eu sei quem você é, rapaz. Acompanho sua carreira desde os primeiros discos. Você e seu irmão marcaram minha juventude. Leonardo ficou emocionado. Era raro encontrar alguém que reconhecia não apenas suas músicas, mas o impacto que elas haviam tido. Obrigado, seu Joaquim. Palavras como essas alimentam a alma. Leonardo, posso fazer uma pergunta? Por que você aceitou vir aqui hoje? Pelo que eu soube, não te deram o tratamento que você merece. Leonardo olhou para o velho fazendeiro e viu sinceridade em seus olhos. Seu Joaquim, o senhor acredita que a música sertaneja de raiz morreu? Morrer, não morreu, mas está meio esquecida, né? O pessoal hoje prefere esse sertanejo mais pop, mais dançante. É exatamente por isso que eu estou aqui. Alguém precisa lembrar essas pessoas de onde tudo começou. Seu Joaquim sorriu. Rapaz, eu vou estar na primeira fila da sua apresentação. Faz tempo que não ouço música sertaneja de verdade. Às 3h30, Marcelo se aproximou de Leonardo. Leonardo, em 10 minutos você entra. Está pronto? Prontíssimo. Ótimo. Ah, só para avisar. O público está bem animado por causa do leilão. Vendemos quase 2 milhões em gado. O pessoal está comemorando. Perfeito. Público animado é sempre bom. Só espero que eles não fiquem muito agitados para seu estilo mais tradicional. Leonardo pegou sua viola e caminhou em direção ao palco. Podia ouvir o burburinho da multidão, cerca de 1000 pessoas reunidas na arena. O sol da tarde batia forte, criando uma atmosfera típica dos festivais do interior. Enquanto subia os degraus para o palco, Leonardo respirou fundo. Não estava nervoso, estava determinado. Aqueles 15 minutos seriam mais do que uma apresentação. Seriam uma aula sobre a essência da música sertaneja, uma ponte entre o passado e o presente, um lembrete de que algumas coisas são eternas. Do palco, ele pode ver a multidão conversando animadamente, muitos de costas para o palco, ainda comentando sobre o leilão. Algumas pessoas nem haviam percebido que a próxima apresentação estava prestes a começar. Leonardo sorriu. Era exatamente assim que ele gostava, sem expectativas, sem pressão. Apenas ele, sua viola, e a oportunidade de mostrar que a verdadeira música sertaneja nunca sai de moda. Apenas espera o momento certo para tocar os corações novamente. Leonardo se posicionou no centro do palco. Apenas ele e sua viola. O microfone estava ajustado na altura perfeita e o sistema de som da fazenda ecoava com clareza pela arena. A multidão ainda estava agitada pelos resultados do leilão, muitas pessoas conversando, bebendo, alheias ao que estava prestes a acontecer. Marcelo subiu ao palco para fazer a apresentação. Pessoal, atenção aqui! Agora nós vamos ter uma participação muito especial. Um artista que marcou época na música sertaneja brasileira. Com vocês, Leonardo. Os aplausos foram educados, mas dispersos. Leonardo notou que boa parte do público ainda estava conversando. Alguns nem haviam olhado para o palco. Era exatamente o que ele esperava. Boa tarde, pessoal.
disse Leonardo, sua voz potente ecoando pelos alto-falantes. Algumas pessoas se viraram, mas o burburinho continuou. Leonardo sorriu e ajustou sua viola. Eu sei que vocês estão animados com o leilão. 2 milhões arrecadados para o hospital é realmente uma bela ação. Agora sim, mais gente prestou atenção. Leonardo havia tocado no assunto que estava na mente de todos. Mas antes de continuarmos a festa, eu queria dividir uma coisa com vocês. Meu nome é Leonardo e eu faço música sertaneja há mais de 40 anos. O público começou a se aquietar gradualmente. 40 anos, vocês conseguem imaginar. Eu comecei a cantar quando muitos de vocês nem haviam nascido ainda. E nestes 40 anos, eu vi muita coisa mudar na nossa música. Leonardo começou a dedilhar sua viola suavemente, um acorde melancólico que ecoou pela arena. Hoje, eu quero contar para vocês uma história. A história de como nasceu a música sertaneja, de onde viemos e para onde estamos indo. O som da viola se intensificou e Leonardo começou a cantar Cabocla Teresa, uma das canções mais antigas de seu repertório. Sua voz, madura e carregada de emoção, cortou o ar da tarde como uma lâmina afiada. Cabocla Teresa, morena cor de canela. Ninguém não sabe o que eu sofro por ela. Cabocla Teresa, morena cor de canela. O efeito foi imediato. As conversas cessaram gradualmente, como ondas que se acalmam. Uma a uma, as pessoas se viraram para o palco. Havia algo na simplicidade daquela apresentação, na pureza daquela voz, acompanhada apenas por uma viola, que capturava a atenção de forma magnética. Seu Joaquim, que estava na primeira fila como havia prometido, fechou os olhos e sorriu. Ao seu lado, outros fazendeiros mais velhos balançavam a cabeça no ritmo da música, lembrando-se de tempos passados. Essa música, disse Leonardo quando terminou a primeira canção, foi gravada pela primeira vez em 1972, 43 anos atrás. Naquela época, a música sertaneja falava da vida do povo do interior, das dores e alegrias de quem trabalhava na terra. A arena estava completamente silenciosa agora. Até os garçons haviam parado de circular entre as mesas. Mas a música sertaneja não parou no tempo, continuou Leonardo. Ela evoluiu, cresceu, se modernizou. Isso é bonito, isso é necessário. Ele começou a tocar os primeiros acordes de Boate Azul, uma de suas músicas mais conhecidas da década de 80. Doce mistério da vida, sorriu para mim na Boate Azul, e nessa mágica noite aconteceu. A reação do público foi diferente desta vez. Muitas pessoas começaram a cantar junto, principalmente aquelas entre 40 e 60 anos. Era como se uma memória coletiva estivesse sendo despertada. Leonardo observou rostos na plateia se iluminarem com reconhecimento. Uma senhora limpou uma lágrima discreta. Um grupo de homens parou de beber cerveja para prestar atenção. Jovens que provavelmente nunca haviam dado atenção àquelas músicas começaram a gravar com seus celulares. Vocês sabem por que essa música marcou tanto? Perguntou Leonardo quando terminou. Porque ela falava de sentimentos universais. O amor, a paixão, a saudade. Isso não envelhece, não sai de moda. Marcelo, que estava assistindo de lado do palco, estava visivelmente surpreso. Aquele não era o show nostálgico que ele havia imaginado. Era algo muito mais poderoso. Agora eu quero mostrar para vocês como essas duas épocas se conectam, disse Leonardo. E como o passado e o presente da música sertaneja são parte da mesma história. Ele começou a tocar uma versão acústica de Evidências, mas de uma forma que poucos já haviam ouvido. Despojada, íntima, com arranjos que destacavam a melodia e a letra de forma crua e emocional. Quando eu digo que eu te amo, você diz que é mentira. Quando eu digo que eu te esqueço, você diz que é besteira. A multidão explodiu. Mesmo os mais jovens conheciam aquela música, mas nunca a haviam ouvido daquela forma.
Era como se Leonardo estivesse revelando a alma da canção, mostrando por que ela havia se tornado um clássico instantâneo. Pessoas começaram a se aproximar do palco. O ambiente, que antes era de festa casual, havia se transformado em algo próximo a um espetáculo íntimo. Não havia mais conversas paralelas, não havia distrações. 1000 pessoas estavam completamente focadas naquele homem de camisa xadrez e sua viola. Sabem o que todas essas músicas têm em comum? Perguntou Leonardo, sua voz ecoando pela arena, agora completamente silenciosa. Elas falam da verdade dos sentimentos, da verdade da vida, da verdade do coração. Ele parou por um momento, olhando para o público. Não importa se a música tem guitarra elétrica ou só uma viola. Não importa se é gravada num estúdio moderno ou numa casa no interior. Se ela falar a verdade, ela vai tocar o coração das pessoas. Leonardo começou a tocar os primeiros acordes de uma música que muitos não esperavam ouvir, Temporal de Amor, um de seus maiores sucessos com Leandro. Temporal de amor choveu no meu coração e lavou a dor de uma velha paixão. A emoção no ar era palpável. Muitas pessoas na plateia haviam crescido ouvindo aquela dupla, e ver Leonardo tocando sozinho as músicas que antes cantava com o irmão era profundamente tocante. Durante toda a canção, Leonardo manteve os olhos fechados, perdido na música e nas memórias. Quando abriu os olhos, viu algo que não esperava, lágrimas em muitos rostos na plateia. Meu irmão Leandro não está mais aqui, disse Leonardo, sua voz carregada de emoção. Mas a música que criamos juntos continua viva. Ela continua tocando corações, continuando fazendo as pessoas se lembrarem de momentos importantes de suas vidas. O silêncio era absoluto. Isso é música sertaneja. Não é só entretenimento. É memória, é identidade, é quem nós somos como povo. Leonardo olhou para o relógio no telão ao fundo do palco. Havia se passado exatamente 14 minutos. Ainda tinha 1 minuto, tempo para uma última música. Para fechar, eu quero cantar uma música que meu pai me ensinou quando eu era criança. Uma música que mostra de onde viemos e para onde vamos. Ele começou a tocar Xalana, uma das canções mais tradicionais da música sertaneja. Mas desta vez, algo mágico aconteceu. Vozes da plateia começaram a acompanhar, criando um coro espontâneo que ecoou pela fazenda. Vai, Xalana sem destino, pelo rio abaixo, leva o meu coração partido pela dor do amor. Quando a música terminou, o silêncio durou alguns segundos que pareceram eternos. Então, a arena explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados ou protocolares. Era uma ovação genuína, emocionada, de pessoas que haviam acabado de presenciar algo especial. Leonardo agradeceu com simplicidade, levantou sua viola e saiu do palco. Exatamente 15 minutos, como combinado. Mas aqueles 15 minutos haviam mudado completamente a energia do evento. Enquanto caminhava para fora do palco, Leonardo pôde ouvir Marcelo tentando retomar o controle da situação. Pessoal, isso foi... Uau! Leonardo! Pessoal, que apresentação incrível! Mas Leonardo já estava nos bastidores, guardando sua viola, quando Gustavo Lima o encontrou. Leonardo, cara, isso foi magistral. Você acabou de dar uma aula master sobre música sertaneja. Obrigado, Gustavo. Não, sério. Eu estava assistindo da lateral e vi o público se transformar. Do primeiro ao último minuto, você conquistou aquela plateia de uma forma que eu nunca vi antes. Leonardo sorriu. Gustavo, às vezes as pessoas só precisam ser lembradas de por que elas amam alguma coisa. Enquanto isso, na arena, algo inusitado estava acontecendo. O público não estava se dispersando. Pelo contrário, muitas pessoas continuavam aplaudindo, gritando o nome de Leonardo, pedindo bis. Marcelo estava visivelmente nervoso. Aquilo não estava no cronograma. A próxima atração deveria entrar em 10 minutos, mas o público não queria deixar o momento acabar.
Naquele momento, Leonardo compreendeu que aqueles 15 minutos haviam sido muito mais do que uma apresentação. Haviam sido uma reconexão, um lembrete, uma reafirmação de valores que muitas pessoas pensavam ter perdido. E o melhor de tudo, estava sendo filmado por dezenas de celulares, garantindo que aquele momento seria preservado e compartilhado muito além dos limites da Fazenda Vista Alegre. O movimento na arena continuava intenso, mesmo 15 minutos após Leonardo ter saído do palco. O público simplesmente não queria que o momento acabasse. Muitas pessoas permaneciam em seus lugares, conversando animadamente sobre o que acabaram de presenciar, enquanto outras se dirigiam aos bastidores procurando o cantor. Marcelo estava visivelmente incomodado com a situação. A programação estava atrasada e Gustavo Lima deveria estar subindo ao palco, mas era impossível dar continuidade ao evento com aquela agitação. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso festival, tentava Marcelo pelo microfone. De agora com vocês, um dos maiores sucessos do sertanejo atual. Mas gritos de Leonardo, Leonardo ecoavam pela arena, abafando sua fala. Nos bastidores, Leonardo estava guardando sua viola quando foi cercado por pessoas. Primeiro chegou o seu Joaquim, o velho fazendeiro que havia conversado com ele mais cedo. Rapaz, isso foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, disse o senhor, os olhos marejados. Você me fez lembrar por que eu me apaixonei pela música sertaneja quando era jovem. Leonardo abraçou o fazendeiro. Obrigado, seu Joaquim. Essas palavras valem mais que qualquer prêmio. Em seguida, chegou uma senhora de aproximadamente 60 anos, acompanhada por sua filha adulta. Senhor Leonardo, meu nome é Dona Lourdes. Eu queria agradecer. Agradecer por quê, senhora? Por me fazer chorar de emoção depois de tantos anos. Meu falecido marido era seu fã. E quando o senhor cantou Temporal de Amor, eu senti como se ele estivesse aqui do meu lado novamente. A filha de Dona Lourdes acrescentou: eu gravei tudo no celular. Vou postar nas redes sociais para que mais pessoas vejam. Todo mundo precisa ver isso. Leonardo estava emocionado com as reações. Mas o que mais o surpreendeu foi quando um grupo de jovens se aproximou. Eram universitários de Goiânia que haviam vindo ao festival por curiosidade. Leonardo, disse uma das meninas, eu nunca havia prestado atenção na música sertaneja antiga. Sempre achei meio cafona. Mas o que você fez ali, cara, foi incrível. Você me fez entender que existe diferença entre música boa e música ruim, independente do estilo. Outro jovem acrescentou: mano, a forma como você tocou Evidências foi surreal. Eu ouço essa música desde criança, mas nunca entendi a letra de verdade. Hoje eu entendi. Leonardo sorriu. Esse é o poder da música quando é feita com sinceridade, pessoal. Ela atravessa gerações. Enquanto isso, Gustavo Lima havia conseguido iniciar seu show. Mas era evidente que o público ainda estava impactado pela apresentação anterior. Durante suas primeiras músicas, ele notou que muitas pessoas continuavam comentando sobre Leonardo. No meio de seu set, Gustavo fez algo inusitado. Parou a música e se dirigiu ao público. Pessoal, antes de continuar, eu preciso falar uma coisa. Vocês acabaram de presenciar um momento histórico. Leonardo não é apenas um cantor. Ele é um patrimônio da música brasileira. E o que ele fez aqui hoje foi nos lembrar de nossas raízes. O público aplaudiu intensamente. Eu aprendi a cantar ouvindo Leonardo e Leandro. E tenho certeza de que todos nós aqui devemos algo à música deles. Vamos fazer uma coisa. Vou cantar uma música em homenagem ao Leonardo. E quero todo mundo cantando junto. Gustavo começou a tocar Boate Azul. A mesma música que Leonardo havia cantado minutos antes. A arena inteira cantou junto, criando um momento de união entre gerações e estilos musicais. Nos bastidores, Leonardo assistia a tudo emocionado. Rodrigo, seu empresário, que havia chegado durante a apresentação, se aproximou com uma expressão de incredulidade. Léo, cara, o que diabos aconteceu aqui? Meu celular não para de tocar.
jornalistas, produtores, todo mundo querendo saber sobre sua apresentação. Como assim? As pessoas estão postando vídeos da sua apresentação em todas as redes sociais. Já tem mais de 100.000 visualizações em menos de uma hora. Leonardo ficou surpreso. Não havia feito aquela apresentação pensando em repercussão, mas simplesmente porque sentia que era necessário. Rodrigo, quantas pessoas havia na arena? Cerca de 1.000. E agora, quantas pessoas viram a apresentação? Pelo ritmo que está indo, até amanhã vai ser mais de 1 milhão. Naquele momento, Marcelo se aproximou dos dois. Sua postura havia mudado completamente. O tom condescendente havia sido substituído por uma mistura de respeito e nervosismo. Leonardo, eu queria pedir desculpas. Desculpas por quê, Marcelo? Por ter subestimado você. Por ter achado que você estava esquecido. O que você fez ali foi mágico. Leonardo colocou a mão no ombro do jovem organizador. Marcelo, você não precisa se desculpar. Você me deu exatamente o que eu precisava. Uma oportunidade. E 15 minutos foram suficientes. Leonardo, posso fazer um convite? Quero que você volte aqui no ano que vem como atração principal. Com o tempo que quiser, do jeito que quiser. Eu fico honrado, Marcelo. Vamos conversar. Na segunda-feira seguinte, Leonardo estava em seu escritório quando Leandra ligou de São Paulo, visivelmente agitada. Pai, você viu o que está acontecendo na internet? Rodrigo me falou que os vídeos estão viralizando. Pai, não é só isso. O vídeo principal já tem 5 milhões de visualizações. Tem gente do mundo inteiro comentando. Artistas internacionais estão compartilhando. Leonardo ficou em silêncio, processando a informação. E tem mais, pai. A Globo quer fazer uma matéria no Fantástico. A Record quer te entrevistar. Todo mundo quer saber sobre o fenômeno da Fazenda Vista Alegre. Leandra, isso tudo é muito surreal. Eu só toquei 4 músicas com minha viola. Pai, você não entende. Você tocou 4 músicas, mas contou a história da música sertaneja em 15 minutos. Mostrou a evolução, a continuidade, a importância cultural. Foi uma aula de história e música ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a repercussão continuou crescendo. Jornais de todo o país começaram a publicar matérias sobre o renascimento de Leonardo. Críticos musicais que há anos não falavam sobre sua carreira escreveram artigos analisando a importância cultural de sua apresentação. O mais surpreendente foi quando começaram a chegar convites internacionais. Produtores dos Estados Unidos, Europa e outros países da América Latina queriam que Leonardo replicasse aquela apresentação em festivais internacionais. Uma semana após o evento, Leonardo recebeu uma ligação especial. Era de um dos maiores produtores musicais do Brasil. Leonardo, meu nome é Carlos Augusto. Eu produzo shows há 20 anos e nunca vi uma repercussão como essa. Quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Uma turnê nacional chamada Essência Sertaneja. Você sozinho no palco, apenas com sua viola, contando a história da música sertaneja. Tenho certeza de que lotaria estádios. Leonardo ficou pensativo. Carlos, isso é uma proposta interessante, mas eu preciso pensar. Não quero que isso vire apenas um espetáculo comercial. Leonardo, pelo que eu vi no vídeo, seria impossível isso virar algo comercial. O que você faz é pura arte, pura verdade. Naquela noite, Leonardo conversou com Mônica sobre todas as oportunidades que estavam surgindo. Léo, você está realizado com tudo isso? Sabe, Mônica, é engraçado. Eu me sinto mais realizado agora do que quando estava no auge das paradas, porque agora eu entendo qual é meu papel. Qual é? Ser uma ponte. Uma ponte entre o passado e o presente, entre as gerações, entre o que fomos e o que podemos ser. 2 meses depois, Leonardo estava se preparando para sua primeira apresentação da turnê Essência Sertaneja, no Allianz Parque, em São Paulo. O show havia esgotado em 2 horas,
com mais de 45 mil ingressos vendidos. Nos bastidores, ele encontrou uma carta que o emocionou profundamente. Era de uma professora de música de uma escola pública do interior de Minas Gerais. Senhor Leonardo, meu nome é professora Maria Helena. Depois que mostrei o vídeo de sua apresentação na fazenda para meus alunos, algo incrível aconteceu. Eles começaram a se interessar pela música sertaneja de raiz. Formamos um coral e estamos aprendendo suas músicas. O senhor não imagina como é lindo ver crianças de 10 anos cantando Cabocla Teresa com a mesma emoção de adultos. Obrigada por mostrar que a música boa não tem idade. Leonardo guardou a carta no bolso da camisa. Naquele momento, ele compreendeu completamente o impacto do que havia acontecido na Fazenda Vista Alegre. Quando subiu ao palco do Allianz Parque, viu 45 mil pessoas de todas as idades, desde crianças acompanhadas pelos pais até idosos que haviam crescido ouvindo suas músicas. Havia um silêncio respeitoso, uma expectativa diferente de qualquer show que já havia feito. Boa noite, São Paulo, disse Leonardo ao microfone. Há alguns meses me disseram que eu estava esquecido, que minha época havia passado, que a música sertaneja havia evoluído e me deixado para trás. O público murmurou, alguns vaiaram. Mas vocês sabem o que eu aprendi? Que não existe música velha ou nova. Existe música boa e música ruim. Existe música que toca o coração e música que só faz barulho. Os aplausos foram ensurdecedores. E hoje, aqui neste palco, com vocês, eu quero provar mais uma vez que a música sertaneja verdadeira nunca envelhece, porque ela fala da alma do povo brasileiro. Leonardo começou a tocar, e por 2 horas, 45 mil pessoas viveram uma experiência única. Não era apenas um show, era uma celebração da cultura, da história, da identidade musical brasileira. Quando terminou, Leonardo sabia que sua carreira havia ganhado uma nova dimensão. Não era mais sobre fama ou sucesso comercial. Era sobre preservar e transmitir um patrimônio cultural para as futuras gerações. O jovem organizador da Fazenda Vista Alegre, Marcelo, que estava na plateia naquela noite, chorou durante toda a apresentação. Depois do show, conseguiu falar com Leonardo. Leonardo, obrigado. Obrigado por quê, Marcelo? Por me ensinar que nunca devemos julgar as pessoas por nossa própria ignorância. Você me deu uma lição que vou levar para a vida toda. 6 meses depois, a turnê Essência Sertaneja havia percorrido 50 cidades brasileiras, sempre com ingressos esgotados. O documentário sobre a turnê ganhou prêmios internacionais. Leonardo se tornou embaixador da música sertaneja brasileira pelo mundo. Mas o que mais o orgulhava eram as cartas que continuava recebendo. Professores usando suas apresentações como material didático. Jovens músicos redescobrindo as raízes da música sertaneja. Famílias se reconectando através das músicas que ele cantava. 1 ano após aquela tarde na Fazenda Vista Alegre, Leonardo estava novamente em Pirenópolis, mas desta vez como convidado de honra do festival. O evento havia se tornado uma referência nacional, atraindo pessoas de todo o Brasil. Antes de subir ao palco para a apresentação de encerramento, Leonardo olhou para sua viola, a mesma que havia levado naquele primeiro dia, quando era apenas um cantor esquecido, com 15 minutos de apresentação. Obrigado, sussurrou para o instrumento, por me lembrar de quem eu realmente sou. Naquela noite, sob as estrelas do Cerrado Goiano, Leonardo cantou para 20 mil pessoas que haviam vindo de todo o país para ouvi-lo. Mas em sua mente, ele estava novamente naquela arena simples, provando para 1000 pessoas e para si mesmo que a verdadeira música nunca morre. Apenas espera o momento certo para tocar os corações novamente. E Leonardo havia encontrado sua voz mais uma vez. Não a voz que o tornara famoso décadas atrás, mas a voz que carregava a essência de um povo, a história de uma cultura, e a promessa de que algumas coisas são eternas.
A história que começou com um convite desrespeitoso havia se transformado em um movimento cultural. E o homem que chegara à fazenda, questionando se estava realmente esquecido, descobriu que, na verdade, estava apenas aguardando o momento perfeito para lembrar ao mundo quem ele sempre foi, um guardião da alma da música sertaneja brasileira.